5 guerreiros dotados de enorme coragem e poder descomunal se reuniram nesta era com Saori Kido, a reencarnação de Atena, a deusa da guerra. Unidos por um mesmo ideal, protegeram a Terra da invasão de deuses malignos que almejavam derrubar a filha de Zeus. Porém, Atena, durante sua jornada ao lado dos seres humanos, esqueceu de sua verdadeira missão. Após a derrota de Hades, Atena retorna ao passado para salvar Seiya da maldição do imperador do mundo dos mortos. Contudo, Cronos, o deus do tempo que habita o Olimpo, altera os telômeros da deusa, fazendo com que ela se torne um bebê em meio à Guerra Santa passada, para que seja eliminada facilmente. Entretanto, Saori recebe a ajuda de cavaleiros da geração anterior fiéis à deusa, como Shijima de Virgem. No momento em que Saori chega ao passado, Sasha cai em sono profundo, pois duas Atenas não podem coexistir na mesma era. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, parte em sua jornada para tomar a vida de Saori, para permitir que a verdadeira deusa daquela era desperte. Enquanto isso, os espectros de Hades avançam sob as ordens de Pandora e Alone. Com a viagem que atravessa o espaço-tempo, Saori coloca a Terra à beira da destruição. A ira de Apolo, aquele que entre os 12 deuses possui o mais ardente senso de justiça, recai sobre todos. Ele decide destruir os cavaleiros e dizimar o santuário através das chamas. Atena, que possui a eternidade, abre mão de sua divindade para salvar seus amigos. Apolo aceita os termos de sua irmã. Agora, sem suas memórias, Saori, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki passam a ter uma vida como pessoas normais. Mas o amor de Atena pelos cavaleiros não pode ser apagado de sua alma, e sem saber o real motivo, vai até as ruínas do santuário levando flores. A torre do relógio de fogo permanece de pé nas ruínas do santuário. Saori avança pelas escadarias das 12 casas carregando o buquê de flores entregue por Shun. Para qual lugar se dirige Atena, cuja memória foi apagada? Ao chegar em um dos templos, a garota diz que é como pensava, sente nostalgia naquele espaço vazio. De repente, Saori se impressiona. Está diante das palavras gravadas na parede à sua frente. Reconhece a inscrição que está ali. É igual a que viu há pouco no vilarejo de Rodrium, ao pé da montanha. Percebe que aquelas letras são realmente isto que foi gravado nesta parede. Se pergunta se por acaso apareceram por causa dos pensamentos de alguém. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei Atena aos seus cuidados. Aioros. Ao ler o nome daquele que escreveu o testamento, Saori começa a derramar lágrimas. Aioros é o nome do guerreiro que no passado arriscou sua vida para protegê-la quando era apenas um bebê. Saori chora e ergue o buquê de flores. Agora entende. Parece que foi até lá para fazer algo. Acabou de se lembrar. Foi para dar estas flores para Aioros. Não apenas Aioros. Neste lugar estão adormecidas as almas de muitos guerreiros desde a era mitológica. Morreram lutando para protegê-la e o amor e a justiça na terra. Atena deseja que as almas dos guerreiros descansem para sempre em paz. A homenagem de Atena, que se lembrou de tudo, ruma em direção a um último desejo fiel. Conheça agora os maiores segredos e revelações da obra canônica dos Cavaleiros do Zodíaco, incluindo a continuação de Next Dimension Saint Seiya Den. A saga canônica dos Cavaleiros do Zodíaco continua. É isso mesmo, vai começar a nova saga canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. Com o fim de Next Dimension no Japão, foi publicado em novembro de 2024 o capítulo introdutório desta nova saga, intitulada Saint Seiya Den. Após quase um ano sem novidades dos demais capítulos, foi postado no site oficial de Masami Kurumada, o criador original, mais novidades, incluindo uma imagem desfocada com várias páginas inéditas. Confira a tradução do texto de Izo Okada, assistente na Kurumada Production. Então, o que? Aquela continuação novamente? Neste momento não posso divulgar os detalhes, mas o anúncio está logo ali. Meus amigos, apertem os cintos. Den seria um jogo de palavras para Tenkairen Saga do Céu. Lembrando que nos últimos anos, Masami Kurumada trabalhou incansavelmente, finalizando todas as suas obras. E em Saint Seiya resta produzir a Saga de Zeus. Conforme o fim de Next Dimension, onde o Imperador Celestial foi citado e levou a batalha contra Artemis e Apolo ao Olimpo, é iminente que chegou a hora. Saori já recuperou todas as suas memórias em Den, Flores nas Ruínas. A batalha contra o Panteão Olimpiano está prestes a iniciar.
O maior de todos os segredos dos deuses em Cavaleiros do Zodíaco é revelado. A verdade sobre os deuses do Olimpo é revelada somente na obra canônica. Mas o mistério inicia na saga oficial Rise of Poseidon, onde o Imperador Hades, após ser derrotado nos Elísios, ressurge na Terra através da mariposa do mundo dos mortos. Nesse momento, o Rei das Trevas liberta a alma de Poseidon e pede para que o Imperador dos Oceanos proteja o mundo na ausência de Saori e seus cavaleiros, pois eles se encontram vagando pelas dimensões no caminho de volta ao planeta. Mas como Hades poderia estar vivo se foi morto nos Elísios e tudo o que criou desapareceu com ele? Tivemos uma pista no filme A Batalha dos Deuses. Sabemos que muitas das ideias nessas produções da Toei Animation partiram de Masami Kurumada, o criador original. Durante o embate de Saori Durval, o representante corrupto de Odin ameaça tirar a vida de Athena, mas a deusa revela que ele pode apenas acabar com seu corpo mortal. Porém, o grandioso cosmo de Athena viverá para sempre, não a vencerá. Entretanto, somente quase 40 anos depois, temos uma explicação canônica vista no último capítulo de Next Dimension. No confronto final entre Athena, Artemis e Apolo, Saori oferece sua vida para que os deuses perdoem os crimes dos cavaleiros que lutaram em seu nome pela humanidade. O deus do sol revela que sua pequena irmã não pode morrer. Mesmo que seu corpo morra, ela possui a vida eterna, porque é uma deusa. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. A saga canônica retorna nos 40 anos dos Cavaleiros do Zodíaco, com o fim de Next Dimension e o lançamento do primeiro capítulo de sua continuação intitulada Saint Seiya Den. Masami Kurumada irá lançar o segundo capítulo em 19 de dezembro de 2025 no Japão. A edição da revista Champion Red será comemorativa pelos 40 anos da obra canônica e contará com 6 principais destaques. Mangá de 8 páginas coloridas feitas pelo mestre Kurumada. Saint Seiya Den 2 Missão. Arte da capa feita pelo criador original. Pôster calendário de brinde na edição física. Galeria de ilustrações feitas por outros artistas. Retrospectiva dos 40 anos da obra canônica. Anúncio de novos produtos comemorativos pelo 40º aniversário. Os Cavaleiros do Zodíaco está mais vivo do que nunca. Infindáveis mangás em publicação, bonecos em lançamento constante, expectativas de um novo anime após 3 temporadas do remake CGI. Saint Seiya Den Flores nas Ruínas foi publicado no ano passado e finalmente teremos o segundo capítulo da nova saga oficial e canônica dos Defensores de Athena. Morre o garoto mais bonito do mundo que inspirou Cavaleiros do Zodíaco. A protagonista de Rosa de Versalhes, Lady Oscar, foi baseada em Tade, o personagem do filme Morte em Veneza, interpretado por Bjorn Andresen. Ryoko Ikeda, autora de Berusaio no Bará, ficou fascinada ao ver sua beleza com ar de tristeza e usou como modelo há mais de 50 anos em sua criação. O ator é sueco e faleceu em 25 de outubro de 2025 com 70 anos. Sua beleza, considerada perfeita, inspirou diversos autores do mundo, principalmente do Japão, país que visitou logo após sua estreia. Ao chegar em Tóquio com sua aparência etérea, foi aclamado por centenas de fãs, gravou músicas, participou de inúmeros programas de televisão e saiu em diversas capas de revistas japonesas. O garoto com cabelo da cor do mel, como um deus da mitologia grega, que não é de todo humano, mas sim um anjo da morte, potencializou e popularizou o termo Bishounen, lindo jovem rapaz com beleza andrógina. Sua aparência também está eternizada em personagens como Griffith de Berserk, Napoleão Baroa de Ring Nikakero, Misty de Lagarto e Afrodite de Peixes de Saint Seiya, e muitos outros clássicos. O verdadeiro filho canônico de dragão em Cavaleiros do Zodíaco não é Ryuho. Shiryu de Dragão é o jovem discípulo de Doku de Libra, que treinou diante da grande cachoeira de Rosan nos 5 picos antigos. Desde a infância recebe os cuidados e apoio de Shunrei, e com ela adota um órfão, Shoryu. Ambos o criam e o amam como se fosse seu filho de sangue. Agora, com uma família, o Cavaleiro de Athena se vê no dilema de abandonar seus amigos no campo de batalha, ou nunca mais voltar a ver seus entes queridos. Shiryu vai em socorro de Saori no Olimpo, pois a deusa parte em uma missão mortal para salvar Seiya da maldição de Hades. Athena é enviada ao passado por Cronos, o deus do tempo, após visitar Artemis na base da montanha dos deuses do céu. Dragão, ao lado de seus amigos, segue os rastros de Saori e consegue encontrá-la na Guerra Santa anterior contra Hades, prestes a ser eliminada por Odisseu de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro.
ouro. Mas a união de seus amigos é capaz de superar o maior inimigo de Atena desde a era mitológica, Asclépio. Odisseu não é o 13º Cavaleiro de Ouro canônico da era mitológica. Asclépio de Serpentário é o lendário 13º Cavaleiro de Ouro dos tempos mitológicos. Idolatrado pelos humanos como se fosse um deus, realizou grandes feitos através da cura. Tamanho era seu poder e suas ambições que despertou a ira dos céus. O cavaleiro passou a se considerar superior a Atena e lutou contra a deusa da guerra. Naqueles tempos remotos foi derrotado através da flecha da deusa, e sua alma imortal foi aprisionada por toda a eternidade no Tártaro, o local mais temível do mundo dos mortos. Com as distorções do espaço-tempo provocadas por Saorikido, o maior inimigo de Atena aproveitou a oportunidade para regressar ao mundo através do corpo do nobre curandeiro do santuário Odisseu. Ressuscitado juntamente com a casa de Ofiuco, Asclépio passa a dominar Odisseu e a lutar contra a deusa Atena do presente, e foi ao passado para salvar Ceia. Na batalha final, Tema de Pégaso e Sasha, a deusa Atena do passado, lançam a flecha da deusa, que atravessa o corpo de Serpentário, protegendo Saori. Entretanto, o ferimento não é capaz de destruir o imortal inimigo, que pode se regenerar como a equidise de uma serpente. Mas a união das 12 armaduras de ouro cria o maior ataque da elite dos cavaleiros, a Barreira de Ouro, expulsando assim a alma de Asclépio do corpo de Odisseu e salvando Atena. Contudo, Asclépio garante que irá retornar uma vez mais para se vingar de sua deusa. Conseguirá o inimigo escapar novamente do Tártaro? Compre os volumes finais de Next Dimension pelo link na bio. 39 anos do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco no Japão. 11 de outubro comemoramos a estreia da adaptação em anime do mangá Saint Seiya, a obra imortal de Masami Kurumada. Os Defensores de Atena estrearam em 1986 na TV japonesa Asahi, que exibiu este primeiro anúncio: Os Cavaleiros do Zodíaco. Você já sentiu o cosmo? Os punhos de Pégaso rasgam os céus e seus chutes abrem fendas na terra. Meu Cosmo, agora eu sou o homem mais forte do mundo, um cavaleiro. A lenda dos heróis será revivida agora. Os Cavaleiros do Zodíaco. O novo programa Saint Seiya irá ao ar no sábado, 11 de outubro, às 19 horas. No final deste ano, o mangá original irá completar 40 anos. E os fãs de todo mundo têm a esperança do anúncio de um novo anime 2D, após 3 temporadas do remake 3D, e da estreia da saga do céu Tenkairen. O futuro de Atena, Sei e seus amigos é promissor, e sua lenda permanece viva mais do que nunca. Conta sua história com esse fenômeno e o que você espera. Comenta #Olimpo, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.